e também eu ter a oportunidade de ouvir o José Carlos Dias, que hoje é o presidente da Comissão Nacional da Verdade, então que vem desenvolvendo um trabalho muito grande, para que isso fique claro, para que a gente tenha conhecimento de tudo o que aconteceu nesses momentos difíceis que a gente passou. Então, a gente já está um pouco adiantado na hora, eu vou passar a palavra para ele e a gente vai começar a conversa, ele vai contar um pouco do trabalho que ele vem desenvolvendo à frente da comissão. Obrigado. Bom, agradeço essa possibilidade que o Embert está me proporcionando de participar desta reunião com vocês. Começando por fazer uma retificação. Lá na Comissão Nacional da Verdade, nós temos fazemos um rodízio. Então, eu fui coordenador até a semana passada. O atual coordenador é o Pedro Dallari, que foi recentemente nomeado para integrar a comissão. Bom, o que eu acho que é importante dizer, quero dar um testemunho pessoal. Eu sou advogado criminal, e quis o destino que eu me tornasse advogado de mais de 500 perseguidos políticos. Poucos advogados atuaram nesta área. Em São Paulo, são 12 aqueles que atuaram diretamente, mais intensamente, na justiça militar, defendendo os presos e perseguidos políticos. Foi uma experiência bonita e dolorosa. Dolorosa porque ter contato com a violência, com toda forma de repressão, com a tortura, enfrentando o medo pessoal, que, claro, de todos nós sentíamos. Todos esses 12 advogados, quase todos, pelo menos, nós passamos por algumas horas de prisão. De modo que isso tudo fez com que, no momento em que eu vinha a ser convidado a integrar a Comissão Nacional da Verdade, eu senti um dever de reatar esta minha história e dar uma contribuição, como um testemunho daquilo que é importante fazer para que a gente possa reescrever a história, recontar a história. Isso que é importante. Nós não temos, pela lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, ela é uma comissão de Estado, ela não é uma comissão de governo, mas, pela lei, nós não temos o poder de julgar, nós não temos o poder de provocar a punição. A lei nos dá, isto sim, o dever de relatar os fatos, apontar as autorias, ouvir as vítimas, enfim, a função da comissão é ser porta-voz das vítimas. Das vítimas, das famílias, dos familiares das vítimas, quando eu falo vítimas das torturas, vítimas das mortes, vítimas dos desaparecimentos. E esse trabalho nós estamos levando avante com esforço, com muita intensidade, e eu acho que um trabalho importante que está sendo feito é que nós estamos conseguindo proliferar comissões da verdade pelo Brasil inteiro, nos estados, nos municípios, nas universidades, nas organizações, OAB, ABI, sindicatos. Então, esse trabalho é um trabalho importante, porque é um trabalho de conscientização. Nós vamos realizar, ao cabo dos 2 anos da comissão, o nosso mandato termina em maio, muito embora a presidente está propondo mais 6 meses, porque realmente
exaustivo, é dificílimo conseguir terminar esse trabalho em 2 anos. Mas o que nós pretendemos fazer, o que nós temos que fazer e que está na lei, nós temos que realizar um relatório. Um relatório que vai ser vamos reunir, e já estamos trabalhando nesse relatório, nós vamos reunir descrição de todos os fatos e com anexos, que são, então, os depoimentos prestados, os documentos que estão sendo levantados, e fixando responsabilidades pelas omissões daqueles que estão se recusando a fornecer os documentos que nós temos obrigação de revelar. Nós estamos encontrando, sim, dificuldades muito grandes nas Forças Armadas, e nós temos que demonstrar, nós queremos sensibilizar os novos oficiais, os jovens oficiais, que eles não têm que ter o esprit de corps com aqueles que mancharam o nome das Forças Armadas. Eles têm que colaborar no sentido de mostrar quais foram aquelas pessoas que realmente, dentro das Forças Armadas, praticaram as violências. 64 não foi um golpe militar, foi um golpe civil-militar, em que participaram civis e participaram militares. E da mesma forma como nós civis temos o dever de mostrar todos aqueles que financiaram, que sustentaram, que insuflaram, que deram apoio político ao golpe, da mesma forma como nós temos a obrigação disso, também os militares têm o dever de oferecer, abrir os arquivos para que nós possamos mostrar, fazer a devassa que é indispensável para que a nação veja o que aconteceu. Falávamos agora há pouco. É para as gerações novas que o nosso desafio é maior. Porque nós que vivemos aos 40 anos atrás, nós temos na memória, ou se não temos na memória, porque somos desmemoriados. Mas nós temos o dever de recontar a história para que os jovens assumam o compromisso de dizer nunca mais. O nunca mais é o nosso grande compromisso. Portanto, a Comissão Nacional da Verdade, ela está elaborando este relatório, vai apresentar este relatório de uma forma minudente, dentro do que é possível fazer, levando-se em consideração que a Comissão da Verdade no Brasil, ela tem características diferentes, porque se em outros países elas começaram a existir logo após o término da ditadura, nós estamos fazendo isso 40 anos depois de instaurado o golpe militar. E aquelas pessoas que são os grandes violadores, que cometeram as graves violações aos direitos humanos, que praticaram as torturas, eles ou morreram ou estão muito velhinhos. Então é muito difícil nós resgatarmos tudo isso e tomarmos esses depoimentos todos, mas nós vamos chegar lá, o máximo que for possível. Nós vamos tomar como base também todo o trabalho feito pela Comissão de Mortos e Desaparecidos, que foi criada no governo Fernando Henrique Cardoso e que realizou um trabalho extraordinário, da mesma forma como as famílias realizaram também. São 2 livros que são importantíssimos e que revelam todas as violências que foram praticadas. Este é o ponto de partida para o nosso trabalho. Da mesma forma, a Comissão de Anistia, também criada no governo Fernando Henrique, que levantou muitos fatos, muito embora, a meu ver, cometendo alguns excessos, no sentido de foram arbitradas algumas indenizações, a meu ver, estapafúrdias desnecessárias. Mas, de qualquer maneira, estas comissões, que são comissões de governo, elas dão um material muito bom, muito importante,
para que a Comissão Nacional da Verdade resgate todos esses elementos. E mais, tudo que está sendo levantado pelas comissões estaduais, São Paulo tem a comissão estadual, o Adriano Diogo deve estar chegando, que ele é quem preside a comissão estadual da Assembleia Legislativa. Tem a comissão municipal, que é o Natalini, o vereador Natalini, vítima também de tortura. Tem a comissão da USP, tem a comissão, só em São Paulo, tem a comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, e a comissão da PUC, isso só na cidade de São Paulo. Nós tivemos uma reunião recentemente aqui no Hotel Jaraguá com representantes de todas as comissões estaduais, municipais do Brasil inteiro. No dia 16, nós vamos nos reunir com os comitês de memória que estão também levando para nós informações e dados. Todo este material vai enriquecer o nosso relatório. Este relatório não é uma coisa exclusiva da Comissão Nacional da Verdade, mas é um relatório que vai espelhar tudo aquilo que as comissões levantaram pelo Brasil afora. Acho que isso é muito importante. E mais, nós não vamos ficar somente no relatório. Nós temos o dever de fazer recomendações. Recomendações que é aquilo que nós detectamos como necessário para a reforma, seja em termos legislativos, seja em termos de depuração do próprio Poder Executivo. Por exemplo, como é possível nós admitirmos que ainda que haja um currículo na escola militar falando da Revolução de 64 como Revolução de 64, ressaltando a importância desse movimento para afastar o comunismo no Brasil. E isto ainda é contado hoje. Isto é ensinado hoje. Não é possível. Então, nós temos que incluir isto, por exemplo, nas nossas recomendações. Denunciar isto e propor uma reformulação total. Da mesma forma, a questão das polícias militares. As polícias militares que são são reserva do Exército. Polícia militar não pode ter caráter militar. É polícia civil para fazer o policiamento das cidades e do campo, mas sem o caráter militar. O fato de defenderem a segurança pública não deve dar às polícias o caráter de força reserva do Exército Brasileiro. Bom, eu tenho a impressão que eu fico à disposição para responder o que desejarem, mas em pinceladas gerais é isso que eu tinha a dizer. Então, a gente vai abrir as perguntas. O Adriano está chegando, acho que a gente vai ter essa oportunidade de ouvir. Adriano. Adriano, Diogo, eu disse que ele sempre chega na hora. Não, mas foi bom que você conseguiu chegar precisamente. Assim você não perdeu o tempo me ouvindo. Não é verdade. Tem um botãozinho que está em amarelinho. Agora tem que ficar verde, se apertar. Já apertei. Boa tarde. Eu falei sobre a comissão, a origem da comissão, o trabalho que já foi feito pela Comissão de Mortes e Desaparecidos, pela comissão de anistia,
e os trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelas comissões estaduais e municipais, citei especificamente a comissão que você preside, e que todo este trabalho vai ser conduzido para o relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Que bom, está chegando. Sobe aqui, Amelinha. Te guardei a cadeira. Bom, nessa plateia só tem gente que podia ser debatedora, então. Dr. Zé Carlos, que fez uma retrospectiva aí do que é a Comissão da Verdade. Bom, vou falar, aí eu levanto a bola para a Melinha e ela entra cortando. Vamos lá. Então, é o seguinte, né? Bom, boa tarde, Carlos Mamberti, obrigado pelo convite. Dr. José Carlos Dias, demais companheiros. Bom, a Comissão Estadual da Verdade, ela tem o nome do Rubens Paiva. Ela não foi aprovada na forma da lei, né, como dizemos nós, os burocratas, como a Comissão Nacional da Verdade. Ela é um projeto de resolução. Nós não conseguimos lá na Assembleia aprovar um projeto de lei. Nós fizemos uma coisa, não foi autorizado. Houve a direção da Assembleia, na época, disse que não dava para criar uma lei, porque para criar uma lei o governador tinha que sancionar e criar a comissão estadual. Então, na realidade, a gente criou uma comissão que funciona no âmbito da Assembleia Legislativa. Mas como nós somos pretensiosos, nós chamamos de comissão estadual, mas é uma comissão do Poder Legislativo. Então, ela é composta por 5 deputados. O que foi bom é que na aprovação a gente conseguiu uma pequena estrutura para trabalhar. Foram criados 6 cargos de assessores. E a coisa mais bonita que houve um envolvimento voluntário da máquina da Assembleia Legislativa de uma forma tão impressionante. O pessoal da televisão, por exemplo, que é uma televisão modesta, eles agem como militantes. Tudo que puder facilitar para que a televisão transmita ao vivo, nos horários, tudo, eles fizeram uma sala de cinema para passar filmes. Bom, então, e qual é a coisa boa da Comissão Estadual da Verdade? Ao contrário da lei nacional, que era muito restritiva, os assessores da Comissão da Verdade, entre os assessores, está a Melinha, o Ivan, o Renan, a Vivian, né? E onde não existe uma preocupação porque é uma imposição da lei nacional, que as pessoas, os familiares e as pessoas envolvidas politicamente não possam fazer parte da comissão. Eu acho que isso foi a coisa mais importante que ocorreu. Porque 2 pessoas que são verdadeiros... Acho que se no Brasil tiver 10 pessoas que há mais de 40 anos acordam e vão dormir fazendo isso, fazendo essa pesquisa, é que eu vi o Politi, imagina você, eu tinha visto o Politi aqui no momento, até me emocionei de te ver aqui, Politi, desculpa, até perdi a linha de raciocínio. Bom, que bom te ver. Então é o seguinte, a Melinha e o Ivan se tem 10 pessoas no Brasil que têm essa trajetória, pelo menos de 40 anos de vivência política, de investigação, que deram a vida, 2 delas estão na Comissão Estadual da Verdade, que é a Melinha, que está aqui hoje, a Amélia Teles, e o Ivan Seixas. E mesmo os mais jovens, né, como a Vivian, que está lá no fundo, o Renan que está chegando, o Renan Quinalha, um jovem advogado, todo mundo entrou com um espírito muito bom. Então, criou um grupo que acredita no que faz, gosta no que faz, tem uma imersão total no assunto. Bom, qual foi o método que qual é o nosso foco da principalidade? São
os mortos e desaparecidos políticos do Brasil. Então, de cerca de 500 mortos e desaparecidos, nós começamos com 154 casos e mais 10 casos, então nós estamos analisando 164 casos de brasileiros mortos e desaparecidos, que eram de São Paulo, que morreram em São Paulo, ou que eram de São Paulo e foram para outros estados, ou gente de outros estados que veio para São Paulo e acabou morrendo aqui, né? Então, o foco da Comissão Estadual da Verdade são 164 mortos e desaparecidos do período da ditadura. Lógico que isso não quer dizer que a gente não trabalhe a questão dos sindicatos, dos trabalhadores, da Igreja Católica, das organizações, da imprensa, da cultura, enfim, todas essas questões temáticas são abordadas, mas o nosso foco, que nós fizemos já, hoje fizemos a 103ª audiência pública, né? Hoje foi uma história muito bonita do Rui Berbet, que é uma pessoa lá da região de Marília, lá, ou não é Oswaldo Cruz, é Regine Feijó, uma história de uma família incrível, uma biografia maravilhosa. Então, todos os seus companheiros da época estavam lá, testemunhando. Ele foi para Cuba, foi a Ana Courbizier, contar como ele chegou em Cuba, enfim, foi uma coisa importantíssima, né? Então, eu acho que a Comissão Estadual da Verdade, em que pese os poucos recursos materiais, financeiros, de infra que tem a Assembleia Legislativa, pelo menos ela tem um método de trabalho, que nós sabemos que são 164 pessoas, 164 biografias, e que todas as sessões são gravadas, todas as sessões são ao vivo, e aí as pessoas vão agregando. Então, por exemplo, qual foi o maior presente que nós ganhamos desse voluntariado que agrega todo dia na comissão? O defensor Gustavo Reis, representando a Defensoria do Estado de São Paulo, procurou a vara de registros público dos atestados de óbito e a Defensoria vai fazer um trabalho junto com o Ministério Público e com o Poder Judiciário para corrigir o atestado de óbito dos 164 casos cujo registro foi feito aqui no cartório do Jardim Paulista, que é o cartório da Operação Bandeirantes, das pessoas que foram assassinadas na Operação Bandeirantes, que é o cartório do IML, aqui da Faculdade de Medicina, e em vez de estar lá, o cara morreu por hemorragia, morreu em tiroteio, morreu por suicídio e tal, vai constar a causa-mortes real no atestado de óbito e no assento lá, que é o livro de registro. Isso pode parecer muito pouco, mas para familiares que foram para a justiça e tal, e que essa causa-mortes, principalmente dos desaparecidos, que nós chamamos de insepultos, é uma coisa fantástica do ponto de vista da imagem, né? Então, acho que o trabalho está indo bem. Nós só temos uma preocupação enorme, que é o prazo, né? Porque a duração da nossa comissão está atrelada ao prazo de duração da Comissão Nacional. E a Comissão Nacional, como foi criada na forma da lei, o prazo de duração da Nacional, se não houver, a gente espera que haja, o prazo da duração da Nacional é maio, né? Então, a nossa está totalmente atrelada à Nacional. E isso é uma preocupação enorme, porque até maio... e para concluir, para passar a palavra para a Melinha. A Comissão Estadual, ela trabalha, então, o nosso documento básico é o dossiê produzido pelo grupo de trabalho que a Amélia Telles fez, né, do dossiê de mortos e desaparecidos, que foi feito pelos familiares, e o dossiê feito depois pelo Ministério dos Direitos Humanos, Secretaria Especial, no tempo que o Paulo Maluf era o secretário, o ministro,
que é um documento oficial do governo brasileiro sobre os mortos desaparecidos brasileiros. Esses são os nossos 2 documentos básicos. Então, a questão da Comissão da Verdade trabalha 3 eixos: memória, verdade e justiça. Então, qual é a fase, digamos, que nós cumprimos desde que a comissão foi instalada? O capítulo da memória. O que quer dizer memória? O capítulo das vítimas. O que é que nós pretendemos trabalhar ao longo de 2014? Enquanto a gente tiver tempo para trabalhar, é o capítulo da repressão, que é o segundo, que é o capítulo do poder, que é o capítulo do Estado brasileiro, que são as cadeias de comando, que são os torturadores, os assassinos, onde os cadáveres estão ocultados. E o terceiro é a justiça. A justiça, o terceiro vértice desse polígono, ainda está regido pela tal lei da anistia de 79, em que pese a vitória que os familiares do Araguaia tiveram na Corte Interamericana para fazer. Bom, mas então nós vamos fazer a nossa parte, que é identificar as cadeias de comando, a cadeia da repressão. Aí todo mundo tem uma expectativa que a gente vai chamar torturador, general. Qual é o método de trabalho que nós estamos organizando? É fazer os processos. Chegou o Renan, que é outro companheiro nosso da comissão. Então, é fazer os processos. Então, quais foram 3 coisas importantíssimas que nós consideramos que a comissão fez nas chamadas cadeias de comando? Primeiro, recuperar do Arquivo do Estado os livros de entrada no DOPS, que foi importantíssimo a descoberta e a revelação desses livros, porque identificou claramente participação de setores que até então era proibido falar isso no Brasil, mas está fartamente documentada. A Fiesp e o Consulado Americano. E a USP e tal, todo mundo lá, direitinho, escrevia, assinava ponto regularmente nos livros do DOPS, principalmente nos momentos maiores de tortura que havia lá dentro. Segundo documento, o chamado as cadeias de comando, porque havia um conceito que a ditadura era um grupo de militares, uma exceção, que funcionava nos porões da ditadura, que não era a estrutura do comando. E, por pesquisa e por documentação, o que ficou claro? Não havia, quer dizer, os porões da ditadura existiam, lógico que existiam, mas o comando ficava num lugar muito bem iluminado, num lugar alto, que era o gabinete do ditador de plantão. É de lá que saíam todas as ordens e elas emanavam por todos os ministérios militares e por aí afora. E o terceiro, que é um documento que a gente está pretendendo soltar, que é o chamado Bagulhão, que tem a lista de mais de 300 torturadores, métodos de trabalho, que é um documento dos presos políticos produzido em 75 e que vai ser dado uma divulgação nacional. Nesse sentido, eu passo a palavra para a Melina. Boa noite a todas e todos. Tá? Eu agradeço o convite, cumprimento aqui o advogado, né, e amigo Zé Carlos Dias, o Carlos, o Adriano Diogo, com quem eu estou trabalhando aí nessa Comissão da Verdade. E eu queria dizer assim, rapidamente, que eu sou da Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos Políticos, que não é nem uma ONG, nem é um... Espera só um pouquinho que eu vou desligar meu celular. Desculpe, gente, eu esqueci. Nós viemos com tanta pressa que eu esqueci de desligar o celular. Mas eu sou da Comissão de Familiares de Mortos Desaparecidos Políticos desde a época da luta pela anistia que se deu nos anos 70. Além disso, também fui presa política e, portanto, fui testemunha ocular de assassinato, de desaparecimento, né? A pessoa que eu vi sendo assassinada sob torturas na Operação Bandeirantes foi o Carlos Nicolau Daniele, que era um dirigente comunista do Partido Comunista do Brasil, que era meu dirigente, porque eu pertencia a esse partido.
a outra pessoa que eu vi sendo num processo de desaparecimento foi Edgar Aquino Duarte, que ficou preso quase 3 anos em vários quartéis e passou na Operação Bandeirante, que é o DOI-CODE, no DOPS, e que também já se preparou todo um discurso interno, né, desde bochicho até os gritos dos torturadores, de que ele ia ser morto, porque sabia segredo do Estado, e que ia aparecer morto como se fosse os próprios companheiros que o tivessem matado. Então, eu vi essas mortes, esses desaparecimentos, tive toda a minha família presa, tenho cunhado desaparecido e outros amigos, e essa nossa luta, ela vem de muito tempo. É isso que eu quero dizer, primeira coisa. A segunda é que o que nos moveu, porque teve momentos em que nós estávamos muito sozinhos. Hoje é diferente, hoje o quadro é outro, mas teve momentos que nós estávamos muito sozinhos, porque ninguém achava que devia continuar a falar disso, vai ser sempre falar disso, né? E nós éramos assim como sobreviventes neuróticas de guerra, né? Que fala sempre o mesmo tema. Houve um momento em que quem nos ensinou a lutar foram as madres da Praça de Maio, que elas mostraram para nós que a única luta a única derrota é a luta que se perde, que se abandona. Quer dizer, não se abandona a luta. Vocês, só pelo fato de vocês manter... Porque a gente falava com elas, mas na Argentina tem uma luta enorme, tem gente participando. Nós aqui somos tão sozinhos, então... Mas se você abandonar essa luta, é que você perde. Se você continuar nessa luta, você não perde. Então, nós podemos dizer que nós somos bastante vitoriosos, porque nós nunca abandonamos essa luta. E ela ensinava para a gente também que a gente devia lutar por 2 palavrinhas, verdade e justiça. E nunca deixar de fazer a pergunta, onde a gente estivesse, onde estão os desaparecidos políticos? Então, eu acho que esse conjunto aí de diretrizes que as madres nos deram é que fez com que a gente, logo depois que foi conquistada a anistia, ainda que parcial e restrita, mas nunca anistiou os torturadores. Aí eu discordo do Zé Carlos Dias, porque eu sei que eu já vi ele falar isso, que aquela lei anistiou, mas não é verdade. Quem saiu naquela época foi nós, os presos políticos, e mesmo assim não eram todos. Os que participaram da luta armada, eles tiraram. Então, quer dizer, mais um motivo, os torturadores só vinham armados com a gente, então, quer dizer, eles não podem ter sido anistiados naquela época. Agora, nós, então, lutávamos. Onde estão os desaparecidos? Nós queremos uma comissão da verdade, nós queremos uma comissão de justiça, que leve à justiça, né? Que leve ao julgamento dos torturadores, que responsabilize os agentes do Estado que praticaram esses crimes. Nós queremos ver esclarecido esses crimes, nós queremos saber que circunstâncias que nossos companheiros, nossos amigos e amigas foram detidas, sequestradas, e como o que aconteceu com tantas. Né? Nós temos esse livrão que são 960 páginas, são 2,5 kg de peso e ainda são 437 nomes. E que nós queremos saber. Então, ao lado disso, os familiares do Araguaia entraram com uma ação, gente, não pode esquecer disso, em 1982, era ditadura ainda. Tanto é que eles só foram dar resposta a esse nosso pedido em 1993, que aconteceu um fato aqui na cidade de São Paulo que teve repercussão em todo o Brasil, que foi a abertura da Vala de Perus. Porque é interessante, quando você mostra ossada, o povo acredita. Porque a gente falava, onde estão os desaparecidos? Eles estavam tão desaparecidos que o povo até achava que a gente era meio estranha. Mas quando eles viram, nossa, elas mostraram os crânios, que apareceram os crânios na TV, que foi aquele impacto na opinião pública. Teve a primeira CPI, que eu considero que foi
uma comissão... Hoje, eu entendo que aquela CPI foi a Comissão da Verdade, gente. CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, aqui na Câmara Municipal. São Paulo. Mas São Paulo, aquilo teve repercussão no mundo inteiro. Eu lembro da gente dando entrevista até para o Jornal do Japão, porque eles queriam saber que se tinha japonês também na vala de Perus. E tinha, né? Tem o Hiroaki Torigoi, tem o Fujimori, tem o Luiz Hirata, são vários japoneses que estão lá, que são os desaparecidos, né? Então, foi isso que nos moveu. Acho que, quando, em 1993, foi aceita a ação aqui contra a União, exigindo a localização dos restos mortais e esclarecendo como se deram os crimes, os agentes responsáveis por tais crimes, porque cada desaparecido, nós vamos encontrar pelo menos 4 crimes: o sequestro, a tortura, o assassinato e o ocultamento do cadáver, cada desaparecido. Então, nós procuramos trabalhar com a memória no sentido de honrar aquelas pessoas que desapareceram, porque elas merecem, elas lutaram num momento muito difícil da vida brasileira, elas ousaram enfrentar, então elas merecem ser tratadas como pessoas muito especiais. E todas elas desapareceram por agentes do Estado, né, a responsabilidade do Estado. Essa ação do Araguaia, ela vai ser transitada em julgado aqui no Brasil em 2007, mas, paralelamente, nós também entramos na Organização dos Estados Americanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos julgou e condenou o Brasil em 2010. Justamente, o Brasil sabia, o Estado brasileiro sabia que tinha que fazer uma comissão da verdade, porque foi o último país de toda essa nossa região, o último país a criar uma comissão da verdade. O Brasil tem medo da verdade, e eu falo isso com muita tranquilidade, devido a tanto tempo de eu estar na luta. Hoje eu tenho certeza, o Estado brasileiro teme a verdade. Fez uma comissão da verdade, assim, correndo para não... na condenação, a sentença condenatória, só exortou a criação da Comissão da Verdade, porque no dia que nós estávamos em audiência, que o Brasil estava sendo julgado e condenado lá fora, é que entrou com esse projeto de lei no Congresso, que foi em maio de 2010. E depois foi aprovado só em 2011. No processo todo, a gente sempre colocou qual que é a nossa questão? Nós entendemos que a Comissão da Verdade tem que priorizar os mortos desaparecidos políticos, porque foi essa a razão da criação da Comissão da Verdade. E que tinha que resolver a questão dos mortos desaparecidos políticos da ditadura militar, que foi essa a razão. Não é que o Brasil não precisa de várias comissões da verdade, tem várias questões que não foram resolvidas. Eu entendo, compreendo e apoio todo mundo que quer outras coisas, mas a razão da Comissão da Verdade ela tem que ser bem objetiva. E o que a gente discutia do projeto de lei? Qual era a nossa preocupação? Nossa preocupação é que 2 anos não é tempo suficiente. Porque essa comissão ela tem uma dificuldade a mais, porque se passaram muitos anos dos fatos. Muitas testemunhas já morreram. Os sobreviventes, todo dia a gente abre a internet e tem um velório para ser feito, que são a minha geração. E eu estou com 69 anos. E olha que eu não era das mais velhas, né, naquela época. Então, você imagina... as que testemunharam boa parte dessa história, muitos já morreram. Então, essa dificuldade, a dificuldade das Forças Armadas no Brasil de abrir sua caixa preta, de abrir seus arquivos. As Forças Armadas têm protelado, têm dificultado, e eu lembro quando o senhor era ministro, né, Zé Carlos, que é a dificuldade, porque foi o único ministro da Justiça que eu me lembro assim, que tentou ver com as Forças Armadas se respondia a questão dos desaparecidos.
Acho que é até por isso que eu tenho a impressão que você saiu do Ministério, caiu por causa disso. Que é uma pena, porque foi o único que tentou. Agora, então, tem muita dificuldade aqui no Brasil. Nós não trabalhamos com a verdade, nós somos uma sociedade da hipocrisia. Isso é um problema grave, né? E a outra, então, a gente discutia de ter mais gente na comissão, de ter o perfil, pessoas mais comprometidas, pessoas que conhecessem mais a história, porque isso facilita, né? Facilita, porque o tempo é pequeno, não é? A outra questão era que, pelo menos, esse relatório que a Comissão da Verdade fosse fazer, ou deverá fazer, né? Que tivesse a lista dos torturadores. A lista dos torturadores, tem que apresentar, né? Porque se o Adriano falou aqui do Bagulhão. O Bagulhão foi um documento feito pelos presos políticos lá do Barro Branco. Eram 35 presos políticos. Em 1975, quando as pessoas desapareciam, porque todo mundo acha que o Geisel foi o governinho bonzinho de extensão. Não, ele foi o que exterminou, o extermínio da esquerda se deu, assim, mais definitivo, se deu no governo Geisel. Porque ele fez centros clandestinos da repressão, sítios e centros clandestinos que desaparecia. Né? Quer dizer, o que ficou no ano de 1974, eu chamo o ano de 1974 o ano dos desaparecidos políticos, porque não tem um assassinado, a não ser o Frei Tito, que ele se suicida lá na França, mas ele não foi assassinado aqui. Né? Todos são desaparecidos, né? Desde o Araguaia, como aqui na guerrilha urbana também. Aí, em 1975, se repete, continua, sendo que nós vamos encontrar um morto, o Zé Ferreira de Almeida, que é assassinado em agosto, e depois o Vladimir Herzog, que é o caso mais famoso que ficou, em 1975. Então, nós temos toda essa história, quer dizer, na verdade, assim, a Comissão da Verdade tinha que estar contando, eu vejo, contando essa história, mas contando assim, de forma oficial e trazendo as informações de forma sistematizada, claras, e procurando, sim, no mínimo, a Comissão da Verdade, seja ela de São Paulo, seja de onde for, gente, tem que trazer a verdade, para isso que ela tem esse nome, e trazer a história dos mortos desaparecidos políticos, seja da sua categoria, seja do Estado, que é como São Paulo está tentando fazer, seja nacional, como a Comissão Nacional. Tem que trazer a história dos desaparecidos políticos e tem, sim, que convocar. Eu não aceito assim, a comissão se encerrar sem convocar os agentes responsáveis, que são os torturadores, são os assassinos, são estupradores. Eles têm que ir, sim, na Comissão da Verdade, ainda que seja para ficar em silêncio. Mas o povo tem que ver esse rosto. Porque nós já demos muita cara para bater. Nós, as vítimas, sobreviventes, familiares, nós já demos muito a nossa cara para bater. É isso que eu tenho a dizer. Obrigada. Agora a gente vai abrir para perguntas de vocês da plateia. A gente tem um microfone, então a gente vai organizando. Quem quiser. Eu queria lembrar você, Merinha, que no dia 12, você tem a impressão que já teve informação, nós vamos ouvir ele já foi convocado e terá que comparecer, conduzido pela Polícia Federal, se não quiser ir, o Calandra, temível capitão Tibiriçá, que comandou o DOI-CODE durante um bom período. Ele, dia 12, ele será ouvido aqui em São Paulo, e serão ouvidos também vítimas dele, que foram torturadas por determinação dele ou por ele pessoalmente. O Calandra é um delegado de polícia, doutor Aparecido Laertes Calandra, delegado de polícia do Estado, não, vulgo capitão Ubirajara, o Tibiriçara Ustra, e ele nunca chegou a comandar
é ser comandante da UBAM, pelo menos todo o tempo que eu fiquei lá, o que eu tenho conhecimento. Quem comandou foi o Ustra, mas ele era, digamos assim, ele tinha uma posição ali privilegiada de apoio e auxílio ao comandante. Não tem ninguém que gostaria de fazer uma pergunta? Boa tarde, meu nome é Lalo, eu não sou brasileiro, né? Uma coisa que sempre me chamou a atenção, eu moro há 25 anos aqui no Brasil, e, assim, uma das coisas que sempre me chamou a atenção é por que os militantes de esquerda que sofreram toda a repressão, né, não denunciam com nome, né, e tal, os torturadores e as pessoas que participaram, né, civil e militar, na repressão. Por exemplo, eu fui a trabalhar a Santos e eu fui trabalhar para um sindicato, numa eleição de sindicato. E o sindicato tinha contratado um taxista. O taxista, conversando com ele começou a contar de que ele tinha sido da Polícia Civil. E ele se aposentou com 32 anos. E eu, assim, como eu tenho uma certa experiência, né? Aí eu comecei a conversar com ele e comecei a perguntar, assim, né, o que ele fazia na Polícia Civil. E ele comentou assim de que ele levava gente que era de esquerda e tal, e que batiam e tal. E aí, conversando com outros jovens, né, que faziam parte da eleição do sindicato, assim, eu comentava para eles que por que aqui não se faz como se faz em outros países, por exemplo. No Chile existe a FUNA, né? Funar uma pessoa é denunciar a pessoa. Por exemplo, se o cara mora num prédio, as pessoas se juntam e todo mundo coloca cartazes ao redor de onde esse cara mora, né? E se denuncia de que é um torturador, que fez parte da repressão e tal e tal. Porque essas pessoas ficam escondidas. Assim. Você, de repente, mora num bairro e o cara que mora do teu lado foi um cara assim que você não conhece, um velhinho, como ela falou, né? E aquele cara matou 100, 200 e tal, né? E essas coisas, eu nunca entendi por que aqui não se faz isso, né? Ou seja, por que não se denuncia? Por que ninguém sabe quem são? Ou por que, assim, os que sabem, que é um grupo muito pequeno, ficam sabendo quem são os torturadores, quem bancou a tortura, né? Aqui teve empresas, como a Ultragás, o dono da Ultragás era um cara que torturava aqui. E ninguém sabe isso. Sim. Assim, mas fica todo reduzido a um grupo, que é muito pequeno. Olha, se você vê aqui, conta quantas pessoas aqui. E é um fato que aconteceu aqui, né? E que tem a ver não com 30 ou 40 anos atrás. Tem a ver com toda uma geração e com todo o futuro. Bom, essa é a pergunta que eu queria fazer. Boa tarde, meu nome é Reinaldo. Eu queria saber de vocês que muito na mídia se fala a respeito, mas vocês só vão, ou a Comissão da Verdade tem como obrigação constituir a verdade do lado da repressão do Estado, e muitas pessoas falavam assim, e os guerrilheiros que, sei lá, matavam também, os atentados, até mesmo o Lobão falou isso segunda-feira no Roda Viva, assim. Queria saber qual que é a opinião de vocês a respeito disso. Eu acho, a minha opinião pessoal,
é muito fácil falar disso, mas de um lado tinha toda uma repressão estatal e de outro tinham pessoas que lutavam. É meio desigual, mas eu queria saber de vocês. E outra, tipo, vocês falaram que vai vir um coronel, pode parecer um soldado. Existe uma questão, eu acho, eles podem alegar simplesmente que eles estavam cumprindo ordens, que eles eram burocratas do Estado. Não sei, me lembro de um filme que eu vi, acho que da Hannah Arendt, de um julgamento nazista, e ele virava e falava, a Hannah Arendt falou, não, mas ele é um burocrata, ele não servia, às vezes ele nem percebia, ou ele só servia o Estado, né? O Estado era nazista. Eu queria saber essa opinião de vocês a respeito disso. Obrigado. Posso? Eu vou começar respondendo o que você disse. A Comissão da Verdade foi constituída para denunciar, para apurar as grandes, graves violações aos direitos humanos praticados pelos agentes do Estado. O Estado teve tempo suficiente para apurar eventuais violências que teriam sido praticadas pelos opositores do regime. Não nos cabe absolutamente investigar ou apurar ou indicar quais foram os atos praticados por aqueles que foram vítimas da ação violenta do Estado. Portanto, isso me parece que é uma questão indiscutível. Nós somos cobrados por isso, mas a nossa posição é radical. Nós temos que apurar as graves violações aos direitos humanos praticados em nome do Estado pelos agentes do Estado. Esta defesa que muitos nazistas fizeram e que cumpriam ordens, que agiam burocraticamente, isto, cada um tem a sua responsabilidade pessoal. Absolutamente ninguém pode se desculpar dizendo que cumpriu uma ordem ilegal, uma ordem de violência. Ninguém pode dizer que torturou porque mandaram torturar e sair impune disto. Isso é uma barbaridade. Eu acho que é muito mais importante do que julgamento judicial, é o julgamento histórico que nós temos o dever de fazer, ainda que não se consiga a punição judicial. Mas é fundamental que se deixe claro com muita nitidez que a responsabilidade pessoal de cada um não pode ser afastada sob a alegação de que cumpriu ordens. Eu não sei se vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa. Eu queria só responder para ele, acho que a sua resposta foi... Eu respondi para ele, você é chileno, argentino? Argentino. Então, aqui no Brasil, nós denunciamos. Não é verdade que não se denuncia. Parece, né, que não denuncia. Nós temos até processos, ações judiciais. Né? Essa mesmo da Corte Interamericana, o Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. Agora, o Estado brasileiro tem dificuldade de cumprir, ele mantém a impunidade. Então, parece que brasileiro não faz. Parece que é só na Argentina que denuncia, lá no Uruguai, no Chile, aqui denuncia. Aqui o Estado brasileiro está sendo obrigado a fazer pelo menos... tem 14 obrigações, parece, o Estado brasileiro, de acordo com a sentença condenatória, mas eu vou falar só de 3. A primeira é a localização dos restos mortais dos desaparecidos políticos, esclarecendo as circunstâncias em que se deram essas mortes e os responsáveis. O Brasil fez alguma coisa, foi condenado em 2010, tem 3 anos, nós estamos esperando, até agora nada. A segunda é a punição aos torturadores, aos agentes. Então,
O Brasil tem que fazer alguma coisa. Recentemente, agora, a própria ONU se manifestou, a Comissão de Direitos Humanos da ONU se manifestou criticando o Estado brasileiro por não punir os torturadores da ditadura, porque isso tem repercussão hoje. A sociedade brasileira está muito violenta, existe muita violência policial, existe muito assassinato. Nós somos um país considerado um dos mais violentos do mundo. A repercussão disso não fica só lá no passado. O presente, nós estamos enfrentando um presente difícil, porque a gente põe debaixo do tapete, mas não fica debaixo do tapete e a coisa começa a crescer. E a terceira questão que eu vou lembrar aqui é que existe na sentença uma obrigatoriedade em reformar essas instituições, principalmente essas que praticaram essas graves violações de direitos humanos. Então, tinha que estar reformando ou modificando. Por isso, hoje tem essa luta aí pela desmilitarização da Polícia Militar, que é uma reivindicação da sociedade e que coincide com a própria condenação. O Brasil está sendo condenado por manter essa polícia militarizada, porque lá tem um dos itens falando da reforma das instituições. As Forças Armadas tinham, no mínimo, que colaborar no sentido de esclarecer os crimes que elas praticaram nas cidades e nos campos aqui no território brasileiro, né, contra brasileiros que lutavam contra a ditadura. Então, fica parecendo que nós não fizemos nada, que nós não denunciamos, que nós militantes. Né? Eu, quando eu vi seu discurso, eu até entendo, você está chegando, veio aqui, chegou, não viu. Mas aqui tem uma história. Nós temos lutado há muito tempo, entendeu? E o próprio... A Fiesp, digamos, as empresas fizeram uma participação direta, apoiando assim, financeiramente a repressão, e teve empresários que até participaram da tortura, como o Boysen, né, que tem um filme. Né? Mas o Estado brasileiro tem que responder, tem que explicar isso. Não, um outro item que está na sentença é que o Estado brasileiro tem que pedir desculpas ao povo brasileiro, pedir perdão ao povo brasileiro pelo que fez. Então, tem que vir a público, vir em todos os canais de TV, em todas as rádios, em todo lugar, dizer, nós pedimos perdão ao povo brasileiro por ter feito isso, e falar dos crimes que cometeu. Porque isto é que está faltando, esse lado. Agora, a sociedade, nós daqui que somos dessa sociedade civil organizada, aos trancos e barrancos nós lutamos muito. E vou te dizer, eu acho que nós até que temos divulgado, trazido mais discussão para a comissão, sobre a Comissão da Verdade. Eu acho que a contribuição, eu acho, por exemplo, eu não acho pouca gente aqui. Quando é que não... Aqui, para mim, era um teatro, não é? Não é um teatro? Quando é que no teatro começa, antes de começar o teatro, começa um debate? Isso aqui eu acho uma vitória que nós temos, nós espalhamos essa discussão está para tudo quanto é lado. Eu já fiz discussão com um adolescente de 14 anos, querendo saber o que é isso, Comissão da Verdade, gente. Teve um que me perguntou assim, mas qual o programa político dos guerrilheiros do Araguaia? Ele me perguntou, menino de 14 anos. Isso é crescimento de consciência, isso mostra o desejo de participar, de conhecer a história. Então, eu acho que isso, nós temos que fazer justiça com esse povo dessa terra aqui, apesar de não parecer, não é tudo carnaval e samba, e tudo termina em carnaval, samba e praia. A gente também vai para a luta. Ele falou também que nos escrachos, aqui tem os escrachos, tem os escrachos, tem o Levante Popular, tem o Escracho Popular, enfim, que tem apontado esses torturadores, né? Agora, cabe, eu acho, a Comissão Nacional tem que ser mais enfática, porque ela é mais poderosa que a Comissão Estadual, no sentido de fazer essa convocação dos agentes que cometeram esses crimes. A sociedade brasileira precisa conhecer. Eu vou tentar responder rapidinho para abrir mais pessoas.
Eu só queria fazer uma partezinho. A gente vai ter que terminar em torno daqui a 10 minutos, porque a gente tem que fazer a preparação do espetáculo, que vai começar às 8 em ponto. Então, eu queria a sua participação. A gente tem mais uma pergunta, infelizmente a gente vai encerrar. Quer fazer a pergunta já? Não, eu acho que seria importante você falar. Eu vou até olhar o tempo. Então, companheiro, a gente pode explicar, mas não pode justificar. Você tem toda a razão. Agora, cada povo tem um processo histórico, né? A ditadura no Brasil durou 21 anos. Teve 5 presidentes. Vocês lá na Argentina tiveram vários governantes, Alfonsín, Menem, aquela lei do Menem, como é que era aquela lei, Menem, e depois foi revogada pelo Kirchner lá, obediência devida, né? Então, tem o que fala? Tem essa sequência histórica, né? Aqui no Brasil, a gente tem que saudar a criação. Imagina você, sexta-feira, dia 13 de dezembro, 45 anos do ato institucional número 5. Daqui a 3 meses, 50 anos do golpe. E as pessoas, as famílias, não sepultaram seus mortos. Os mortos estão insepultos até hoje. Os militares brasileiros continuam ensinando nas escolas militares a doutrina da Guerra Fria. Para os militares brasileiros, o mundo está dividido em 2 hemisférios, os comunistas e os anticomunistas. Não é propaganda. Outro dia eu vi uma revista produzida pelos jovens oficiais falando do risco do comunismo, em quadrinhos, assim, moderninha. A Marinha Brasileira é a mais germânica das armas. Germânica para ser delicado. Imagina vocês que eles soltaram um relatório, o Senimar soltou um relatório, que a professora da USP, Ana Rosa Kuczynski, foi tirada de circulação, é uma desaparecida política, porque, por ser judia, não tinha Mossad naquela época, passava informações para o governo de Israel e para a CIA, através do seu irmão judeu, que era jornalista na BBC de Londres. Não tem coisa mais absurda que uma arma. Então, veio a democracia, mas não reciclou nada. Então, a ditadura no Brasil acabou para alguns segmentos. A polícia militar, com essa doutrina de forças armadas que ela tem até hoje, ela tem uma permissividade para matar. Eles chamam de execução, como é que é o nome bonito que o Luiz Eduardo falou? Execução extra, como é que é isso, doutor? Extrajudicial. Execuções. Imagina, o atual secretário de Segurança, o Fernando Grella, falou que a polícia não podia reconstituir a cena do crime, tinha que pôr o SAMU. Tal era o número de ocorrências policiais de morte, da resistência seguida de morte. Né? Então, o Brasil é um país selvagem. Como disse a Melinha, fazer a comissão da verdade no país da mentira é muito difícil. Você imagina que aqui teve 400 anos de escravidão e a criança vai na escola e aprende que quem acabou com a escravidão foi a princesa Isabel, no dia 13 de maio, que era uma princesa austríaca que falava alemão. Nem português ela sabia falar. Agora é que alguns municípios estão introduzindo. Então, para concluir, aqui é um país muito difícil, muito difícil. E o acordo do fim da ditadura, a nossa tradição lusitana, o Chico Buarque tem um poema fantástico, que é aquele fado tropical, que ele diz o seguinte: enquanto as minhas mãos estão preocupadas em trucidar, esganar, meus olhos choram. É verdade, esse é um fado tropical, esse é o país, né? Um país. Então, a transição da ditadura para a democracia gerou um modelo de país, um modelo de acordo, que teve a lei da anistia, 79, depois o colégio eleitoral, e aí deu no que deu.
O que é o deu no que deu? O acordo foi o seguinte: não se fala de ditadura, não se fala de tortura, vai para a democracia na transição e esse assunto é proibido. Agora, fizeram um esforço enorme para exumar o João Goulart? Não foi uma coisa importantíssima? Demorou, né, como diziam os jovens. Será que não dá para fazer um esforço enorme para abrir os arquivos militares? Ou o governo brasileiro é um pequeno grão de areia dentro de uma ostra de que é o Estado brasileiro. A Guerra do Paraguai, o Itamaraty, doutor, nós estamos diante de uma pessoa, foi ministro da Justiça, que tem lado. O Itamaraty não abre os arquivos da Guerra do Paraguai, não abre os arquivos da anexação do Acre ao território brasileiro, retirado da Bolívia numa mesa de pôquer. Então, tem uma questão. A sua pergunta da Hannah Arendt lá. Eu achei interessantíssimo aquele filme, né? Porque deu uma divulgação popular. Você lembra que o julgamento foi em Israel. O cara foi preso e levado para Israel para julgar, né? Bom, mas teve o Tribunal de Nuremberg, mas mesmo depois da Segunda Guerra, teve muitos movimentos protelatórios para que aqueles julgamentos não fossem feitos, para que não se averiguasse. Então, para fazer veio outro dia um jornalista argentino, Horácio Verbitsky, que ele disse o seguinte: pode demorar, mas esse processo é irreversível. Os militares vão se reunir no clube militar, vão soltar notas, a Comissão da Verdade vai concluir os seus trabalhos, mas talvez as gerações de vocês façam o que essas pessoas fizeram durante 40 e 50 anos e não frutificaram. Porque no Brasil, hoje, ninguém mais admite esse tipo de mentira, esse tipo de falsidade. E vão haver outras comissões, outros processos, outras manifestações, mas esse processo porque o povo brasileiro perdeu o medo. Perdeu o medo. E esse monstro da ditadura, os empresários que a financiaram, os empresários que se beneficiaram dela, isso aí está escancarado. Está escancarado. Você viu, chegou a notícia essa semana que morreu um general francês que veio para o Brasil, ele era dito da embaixada francesa, ele tinha uma escola latino-americana de tortura na Amazônia. E sua filha trabalha até hoje na embaixada francesa, filha de um casamento que ele teve aqui no Brasil. O cara ensinava tortura na Indochina, na Guerra do Vietnã, foi para a Argélia e veio ensinar os militares brasileiros e criou uma escola latino-americana de tortura, de ocultamento de cadáver, da guerra clandestina e da guerra suja. General francês. Nós temos que fazer uma audiência pública na Comissão da Verdade. Esse cara morou no Brasil até outro dia. Até outro dia. Só apareceu a notícia no Brasil agora, tem filme, o Renan estava falando, porque o cara morreu. Né? Então, companheiros, aqui sempre a outra coisa que está aparecendo agora, último pensamento, Carlinhos, 1923. A Operação Condor, que todo mundo achava que tinha sido criada nos outros países e trazido para cá, essa tecnologia da morte, está ficando claro, agora através de documentos, depoimentos, que foram os militares brasileiros, porque era a ditadura mais antiga, que foram para o Chile, para a Argentina, para o Uruguai, para todos os países, difundir a ideologia e a metodologia da Operação Condor. Tanto é que o time do Santos, o Belintani trouxe o documentário sobre os jogos do o estádio do Chile, o estádio nacional, que foram transformados em cárceres.
haveria a final da eliminatória da Copa do Mundo entre a seleção da União Soviética e do Chile, no Estádio Nacional. As pessoas começaram a ser removidas para poder haver o jogo da eliminatória. A seleção da União Soviética não foi? Você sabe o time que foi para encher o estádio onde as pessoas estavam sendo mortas? O time do Santos, com a Atier Jorge Cury no comando da delegação e esses maravilhosos homens que comandaram a CBF até outro dia. O sogro e o genro. Entendeu o que eu estou falando? O sogro e o genro foram lá na delegação do Estado Nacional recém-desocupado para que houvesse o jogo da União Soviética com o Chile. Aí a União Soviética não veio, ganharam para o WO, e em seguida foi o time do Santos. Né? Então, muitas histórias têm que ser contadas, muitas, e deverão ser contadas. A Melinha, vou falar desse jeito, na primeira pessoa, e o grupo de mortos desaparecidos produziu um dossiê de mortos desaparecidos antes do governo brasileiro. Antes, inclusive, o documento do governo brasileiro foi produzido com o trabalho deles. E eles não têm gráfica, não têm grana, não têm financiamento, não são ligados a nenhuma coisa, entendeu? Então, tem uma dificuldade de tratar desse assunto. Do Estado brasileiro, e eu acho que, quanto tempo tem a democracia, né? Mais com os presidentes da República? 8 anos de Fernando Henrique, 8 anos de Lula e 2 de Dilma. São 28 anos. Sem dizer que teve Sarney, Collor, teve algumas coisas que avançaram. Mas 28 anos de presidentes eleitos democráticos, presidentes que foram perseguidos pela ditadura, presidentes que sabem o que foi a ditadura, governos na democracia. Então, a ditadura não acabou, mas acredite, estou otimista em relação a isso, que existe um sentimento, principalmente no segmento de vocês, dos jovens, uma vontade de abrir essa caixa, de saber o que aconteceu e avançar, tá bom? Só queria falar, só mais uma coisa, o Curió, Coronel Curió, que foi o cara que, um dos caras, general hoje, o Curió, que foi o cara que reprimiu a guerrilha do Araguaia, reprimiu a guerrilha. Você sabe o que ele ganhou de prêmio, de compensação para a repressão? O direito de explorar Serra Pelada. Até formaram um município com o nome desse brutal assassino. E vou te falar como geólogo na primeira pessoa. O Coronel Curió, no ano de 2013, controla todos os garimpos da Amazônia. Até hoje, não tem pedra preciosa, semipreciosa, ou para fazer o que for, que não passe pela mão do Coronel Curió. Como é que esse homem tem tanto poder? Quem lhe empresta tanto poder? Entendeu? Olha, infelizmente a gente não vai deixar a sua pergunta para um próximo momento. Eu queria agradecer, antes de tudo, a presença de vocês, a sua presença, José Carlos Dias, a sua presença, Melinha Teles, a presença do meu amigo Adriano Diogo. Quero agradecer ao CCBB pela oportunidade também da gente estar usando o espaço aqui para fazer esse debate e fazer um convite a todos para assistir um espetáculo, Pedro e Capitão, que vai começar em 30 minutos, que acho que vai relatar um pouco desse momento que as pessoas passaram. Relata um pouco, não, relata bem, acho que tudo que a gente ouviu aqui, a gente vai poder vivenciar um pouco na apresentação de hoje. Muito obrigado mais uma vez.